E amigas, queremos conversar hoje um pouco sobre a evangelização. Eu tinha marcado essa live para as 21 horas, mas por um motivo de mudança de viagem, tivemos que antecipar agora para as 19 horas, ok? Peço a você que, inclusive, comunique aí as pessoas amigas que te seguem junto conosco, para que a gente possa, então, começar esse nosso programa de hoje. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, lembrando sempre daquilo que Jesus disse, né? Sem mim, nada podeis fazer, muito menos evangelizar, muito menos falar de evangelização. Muito boa noite aí, as pessoas que estão entrando, Lidiane, Márcia, Benta de Lourdes, né? Luciana Nunes, muito obrigado a vocês que me acompanham. Se quiser pode compartilhar isso com outras pessoas, muito bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus amado e bendito, nos consagramos a vós nessa noite. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos recomendamos a vós. A vós também, Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, intercedei por nós. São José, São Miguel Arcanjo, anjos e santos de Deus, intercedei por nós neste momento. Preparai o nosso coração para as coisas que Deus quiser nos revelar, nos mostrar nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, por que eu escolhi esse tema de hoje, evangelização? Evangelizai. Desde a Páscoa, você tem notado que esses nossos lives, essas nossas conversas, estão assim numa sequência, né? Falamos de Pentecostes, né? Depois dos 40 dias da Páscoa, falamos da ascensão do Senhor ao céu, né? Falamos aqui de outros assuntos importantes ligados ao Divino Espírito Santo, fizemos como que um seminário de vida no Espírito, falando da pessoa e obra do Espírito Santo, falando dos seus frutos, falando dos seus dons, falando da importância do ser batizado, ser renovado no Espírito Santo, ok? E por fim, nós conversamos também outros assuntos ligados à nossa fé. Mas por que tudo isso é importante? Porque tudo isso tem como finalidade a evangelização, a nossa santificação e a evangelização, para a salvação das pessoas, para a glória de Deus, para a edificação do reino que Jesus veio anunciar aqui nesse mundo. Ok? Muito bem. Então, eu gostaria de começar lembrando as últimas coisas que Jesus disse para os apóstolos antes dele subir ao céu no dia da ascensão. A gente vê lá no final dos evangelhos, final do evangelho de São Marcos, final do evangelho de São Mateus, Jesus disse aos apóstolos, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso eu digo a vocês, ide evangelizar. A grande missão, a grande ordem que Jesus deu para os apóstolos, ide evangelizar. Ensinai o evangelho a todas as criaturas, né? Ensinando-as a observar tudo aquilo que eu prescrevi. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus deixou claro, né? A salvação está nele, né? E principalmente abraçando a fé e abraçando o batismo. A fé nos faz acreditar em tudo aquilo que Jesus fez por nós, a sua paixão, sua morte, sua encarnação,
sua vida, o evangelho que ele deixou, a igreja que ele deixou, os sacramentos que ele deixou. A fé abraça tudo isso. E aí está a nossa salvação. E o batismo é fundamental, porque o batismo nos faz membros do seu corpo. Não é? Batizar é se tornar membro do corpo de Cristo. Nós não éramos membros do corpo de Cristo. Não é? Não. O Pai nos fez seus filhos adotivos por Jesus Cristo. São Paulo fala na carta aos Efésios. Então, aquele que é batizado, São Paulo fala na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 3, participa da morte e da ressurreição de Jesus. Morre nos braços do demônio, porque nós estávamos cativos do demônio por causa do pecado original. Morre nos braços do demônio e ressuscita nos braços de Deus. Por isso Jesus mandou os discípulos irem pelo mundo inteiro, pregar o evangelho e batizar. Né? E é muito importante que a igreja então quer que nenhuma criança morra sem o batismo, nenhum adulto também morra sem o batismo. Né? Porque pelo batismo nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nos tornamos membros do seu corpo. Muito importante você entender isso. Membros da igreja. E a igreja não é um clube onde você vai lá e se associa. Não. A igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo. Né? São Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, 27. Vós sois membros de Cristo. Cada um de sua parte é um dos seus membros. Então, assim como essa minha mão é membro do meu corpo, nós somos membros de Cristo. Santo Agostinho dizia, nós somos o próprio Cristo. Ok? Ele dizia, é o Christus totus, o Cristo a cabeça, né? E nós os membros. Então, meus irmãos, é muito importante entender isso, o que o batismo faz de nós, discípulos e missionários, né? Nos faz assumir a mesma missão de Cristo. Se Cristo ele passou pela sua paixão, nós também passamos. Se Cristo evangelizou, nós evangelizamos. Se Cristo se alegrou, nós nos alegramos. Né? Ou seja, ser membro de Cristo, ser participante do corpo de Cristo, é você assumir também a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Cristo veio para salvar o mundo. Não é? São João Batista, quando anunciou Jesus, ele podia ter usado muitas expressões para falar, né, de Jesus, mas ele usou uma expressão especial. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, meus irmãos, veio para tirar o pecado do mundo, veio para salvar a humanidade. Por isso ele instituiu a igreja, deixou os sacramentos, morreu na cruz ele pagou, né, o nosso resgate, né? A dívida que existia contra nós diante da justiça divina, ele pagou essa dívida, né, para que então a gente possa ser salvo. Mas como nós somos membros de Cristo, somos cristãos. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Né? O grande São Leão Magno, doutor da igreja, que foi papa lá do ano 440 a 460, o grande São Leão Magno, aquele que enfrentou Átila, rei dos Húngaros, na porta de Roma, São Leão Magno dizia de que vale você carregar o nome de cristão se você não imita Jesus Cristo, se você não trabalha como Jesus Cristo pela salvação do mundo. Então, esta é a missão de evangelizar. Jesus disse para os apóstolos, ide. Esse ide, meus irmãos, permanece até Jesus voltar. E é a missão de todos nós. Porque Jesus enviou aqueles 12 discípulos dele, mas ele enviou também aqueles 72. É muito interessante aqueles 72 que Jesus enviou, né? 2 a 2, né? Com poder, expulsar os demônios, pregar o reino. Né? Prega o evangelho, anuncia que o reino de Deus está próximo. E é muito interessante que quando aqueles 72 voltaram, diz o evangelho, né? Quando fala desses 72, ele diz que os 72 voltaram e disseram para Jesus assim, mestre, até os demônios se submetem em meu nome. Né? Ficaram assim impressionados, o poder que Jesus deu a eles. Né? E então Jesus disse para eles, eu sei, eu via Satanás cair do céu como um raio. Né?
Um dia o Papa João Paulo II, interpretando essa palavra do Evangelho, o Papa João Paulo II diz assim: quando nós pregamos o Evangelho, Satanás cai do céu. Satanás cai como um raio. Ou seja, perde o poder. A pessoa é salva. Ele solta a vítima, o pecador que ele prendia. Reflexão bonita do Papa João Paulo II, né? Quando a gente prega a palavra de Deus com convicção, com profundidade, com unção do Espírito Santo, a palavra penetra no coração das pessoas, né, e afasta Satanás. Porque Satanás é vencido pela palavra de Deus. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado 3 vezes, Jesus jogou no rosto do demônio a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Só adorarás o Senhor teu Deus. 3 vezes Jesus jogou no rosto de Satanás uma palavra do Deuteronômio e o demônio recuou. Ele não tem força diante da palavra de Deus. Então, quando o Evangelho é pregado, diz o Papa João Paulo II, Satanás cai do ar, cai do céu, perde o poder, né? Entrega a vítima, o pecador se converte. Veja, meus irmãos, que coisa bonita, né? Por isso é importante levar a palavra de Deus, né? Jesus falou daquele semeador, né? Jesus comparou a evangelização com aquele semeador que saiu a semear a semente, né? Uma parte da semente caiu na beirada do caminho e as aves do céu comeram. Quando Jesus explica essa palavra para os discípulos em particular, ele diz que é o demônio que arranca a palavra do coração da pessoa, não deixa a palavra dar fruto, porque é um coração duro. A semente que cai à beira do caminho, você já viu, cai ali no acostamento. O acostamento é duro, seco, né? A terra não foi fofada para que a chuva pudesse penetrar, o adubo, né? Então aquela semente, então naquele coração duro, aquele coração despreparado, a semente cai e não dá fruto, o demônio vem e come. Por isso é muito importante preparar primeiro o terreno, preparar o terreno, né? Levar a pessoa a um clima de oração, de meditação, de reflexão, antes de lançar a semente. É fofar a terra, né? Fofar a terra, adubar, corrigir o solo, aí você joga a semente penetra. E quando a chuva vem, a água pode penetrar fundo na terra e fazer a semente então germinar. Jesus diz que a segunda semente, ela caiu numa terra boa, mas no meio das pedras. Então, a semente logo brotou, porque tinha terra no meio das pedras, mas não conseguiu fazer raízes. Consequentemente, quando não pôde fazer raízes, então o que aconteceu? Aconteceu que secou com o sol, com o calor, e a semente, né, não deu fruto. Tá aí. Quando é que terreno é esse? O terreno tem muitas pedras. É um coração no pecado, um coração, né, preso por muitas coisas, muitos empecilhos que impedem a semente da palavra crescer, né? Aí Jesus diz que uma terceira semente caiu no meio dos espinheiros. Ela também caiu numa terra boa, mas os espinheiros sufocaram, a semente não pôde sair. Jesus fala que esse terreno é aquele coração, né, que é assim apegado no dinheiro, nas preocupações da vida, nos prazeres do mundo. Então, a semente morre, né? Porque Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ninguém pode servir a Deus e aos seus prazeres, ao pecado, não tem jeito. E aí ele diz que tem uma quarta semente maravilhosa, que caiu numa terra boa, né? Sem pedra, sem espinhos. Então Jesus diz, esta floresceu, deu muito fruto, né? 1 por 10, 30, 60, 100. É o coração bom, o coração preparado. Então a semente da evangelização, a semente da palavra, tem que ser lançada também num terreno bom. Então, não jogar na beira do caminho, não jogar a semente de Deus de qualquer jeito, não. Porque senão vem o demônio e pega e come, leva embora. Preparar o coração das pessoas.
né? Tirar as pedras, tirar os espinheiros. Nenhum agricultor planta de qualquer jeito. Não, o agricultor primeiro, ele passa o arado, né? Passa o arado, arranca os tocos, arranca as pedras, né? Fofa bem a terra, corrige o solo, quando é um solo muito ácido, ele coloca calcário, né? Depois depois de corrigir o solo, ele põe adubo, né? Depois ele espera assim um dia de chuva e lança semente. É uma maravilha, é uma maravilha. A semente brota, que é uma maravilha, né? A agricultura moderna hoje é especializada nisso, né? Então, nós temos que fazer esse capricho também com a evangelização, preparar os corações, preparar as pessoas, né? O Papa João Paulo II, quando ele pediu uma nova evangelização, ele pedia uma nova evangelização com 3 características, né? Ele dizia assim: novos métodos, nova expressão e novo ardor. O novo ardor é no fogo do Espírito Santo, né? Na alegria do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, novo ardor. Novos métodos, né? Novos métodos. Nós não podemos ficar, como dizia um amigo meu, andando de carro de boi no asfalto. Não, no asfalto você tem que andar de carro a 110 por hora no máximo, no limite da velocidade, né? Ou seja, usar os métodos de evangelização modernos, rádio, TV, internet, como nós estamos fazendo aqui agora, novos métodos. E o Papa dizia também nova expressão, né? Uma nova maneira de evangelizar. Hoje nós temos, por exemplo, as comunidades de vida, de aliança, que evangelizam. Nova expressão, né? Enfim, o amor de Deus, ele suscita em nós coisas interessantes. Então, meus irmãos, a semente do semeador é muito importante, né? O grande São Luís de Montfort, que escreveu aquele livro maravilhoso, o Tratado da Verdadeira Evangelização, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele diz assim que um segredo para que a semente não seja arrancada do coração das pessoas é as pessoas colocarem essa semente sob a proteção da Virgem Maria. Porque se você lança a semente no coração da Virgem Maria, sob a proteção dela, então o demônio não tira dali. Por quê? Porque diante de Maria ele não chega. Porque se ele chegar perto dela, ela esmaga a sua cabeça. Ela tem, né, ela recebeu de Deus, desde os primórdios, o poder e a missão, né, de Deus de esmagar a cabeça de Satanás. Muito bem. Então você pode perguntar assim, mas como é que eu posso evangelizar? Eu não sou um pregador, eu não sou, né? Como é que eu posso evangelizar? Olha, meus irmãos, nós podemos evangelizar de muitas maneiras, né? Evangelizar teu filho, né? Começa em casa. A igreja ensina que os primeiros catequistas são os pais. Então a primeira missão evangelizadora nossa é em casa. O marido evangelizar a mulher evangelizar o marido, pai e mãe evangelizar os filhos, ok? E aí, Deus abre portas para a gente evangelizar, né? A gente tem que fazer como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, o profeta Isaías, né, viu aquela glória de Deus, viu os serafins, né, cantando, santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. O profeta Isaías ficou com medo, né? E aí ele escutou Deus dizer para ele: quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Né? E aí o profeta disse que ele viu um anjo que foi lá com a tenaz, pegou uma brasa lá no fogo de Deus e tocou na língua do profeta Isaías e disse ao profeta: teus lábios estão purificados. Ou seja, é com os lábios que a gente anuncia a palavra de Deus, né? Quem eu enviarei? Então o profeta diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus enviou o profeta Isaías com a missão maravilhosa que nós conhecemos do profeta Isaías da Bíblia, né? Chamando a atenção do povo para a conversão, dizendo para o povo que o povo, se não se convertesse, vivia para o exílio da Babilônia, e foi, porque não se converteu, né? Eu gosto muito também daquela primeira passagem que tem no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta assim meio tímido, não é?
E Deus chamou o profeta Jeremias para evangelizar. E o profeta disse, mas Senhor, eu sou uma criança. Está lá no primeiro capítulo do profeta Jeremias. Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E o Senhor disse para ele, não digas eu sou uma criança. Eu vou te enviar. E você vai falar tudo o que eu mandei. Não tenha medo. Porque se você tiver medo, eu vou te abandonar. Mas se você não tiver medo, se você cumprir o que eu estou mandando, você vai ser como assim um triturador do mal. E o profeta Jeremias, nós sabemos que maravilha foi o profeta Jeremias. Era um profeta tímido, como nós, medroso como nós. Mas Deus disse para ele, vai, você vai falar para o povo tudo que eu estou mandando. Hoje nós temos essa missão também, meus irmãos. A igreja nos ensina tudo aquilo que a gente tem que falar para o povo. Não é o que nós queremos falar, não. O evangelizador não fala o que ele quer. O evangelizador, ele coloca aquilo que Deus quer. Ok? Ou seja, aquilo que está no Evangelho, aquilo que está principalmente no catecismo da Igreja Católica. A gente não pode pregar aquilo que a gente quer. Não tem axiologia na igreja, tem teologia. O catecismo da Igreja Católica é o manual da evangelização. Por isso chama catecismo, é para catequizar. Ok? Então, aí está o que nós temos que fazer. Né? Pedir a Deus, como profeta Isaías, que Ele toque os nossos lábios, purifique os nossos lábios, purifique os nossos corações, para que a gente possa então pregar a palavra de Deus com poder, com unção, tocar os corações. Né? E depois a gente fazer como o profeta Jeremias, não tem medo, não tem medo. Eu me lembro que uma vez eu vi uma experiência muito interessante. Eu participava uma vez de um grupo, né, numa experiência de oração, não me lembro, num encontro, e num pequeno círculo em que nós rezávamos, nós tínhamos umas 6, 7 pessoas, havia uma senhora muito simples, e ela disse assim, nós conversávamos exatamente sobre isso, né, e ela disse, olha, eu me sinto muito feliz porque Deus me chamou para evangelizar. Essa pobre mulher que sou eu, uma criatura. Né? Então eu me sinto muito feliz, me sinto muito orgulhosa, me sinto muito satisfeita. Eu achei aquilo muito bonito. É isso mesmo. Deus não chama só os doutores, não. Não, os cristãos foram muito simples. Eu ando nos grupos de oração, prego minha experiência de oração, amanhã mesmo estarei pregando em Lorena, uma experiência de oração lá, né? Quem são as pessoas que estão ali? São pessoas simples. Simples, não é a elite da sociedade, não. Ok? Mas essas pessoas vão evangelizando. Né? São Paulo diz que é Deus quem nos capacita. Né? Deus não chama os capacitados. Né? Deus capacita com a sua graça aqueles que Ele chama. Isso é que é bonito. Né? São Paulo diz, né? Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus escolhe aquele que não é culto para confundir aquele que é doutor, sábio, né? Orgulhoso. Então, como o profeta Jeremias, nada de dizer, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Deus diz, não, eu vou te capacitar. E aí, meus irmãos, Deus vai abrindo as portas para a gente evangelizar. A gente tem que estar preparado. A gente tem que dizer ao Senhor, eis-me aqui. E deixa o Senhor providenciar o resto. Não precisa correr. Né? Não precisa correr. O Papa João Paulo II dizia que a força mais poderosa para a evangelização, a força mais poderosa para levar o Cristo ao coração das pessoas é a santidade. E é mesmo, meus irmãos. Não tem nada que substitua a santidade para evangelizar as pessoas. Você pode olhar a vida de quem foi grande evangelizador. Quem foram os grandes evangelizadores? Quem foram? Os santos. Não foram eles que fundaram as grandes obras de evangelização na igreja? O São João Bosco, que fundou a grande obra dos salesianos, que está no mundo inteiro.
Não foi um Santo Inácio de Loyola que fundou os jesuítas no mundo inteiro? Um São Francisco de Assis que fundou os franciscanos no mundo inteiro? São Domingos de Gusmão fundou os dominicanos? São Camilo de Leme, os camilianos? E assim vai. Nossa, São Norberto, os camaldulenses, né? Sabe, então, o santo... E você nota uma coisa muito interessante. Os santos não usaram rádio, TV, internet e microfone. Os santos de hoje usam. Os santos de hoje usam. João Paulo II usou, São José Maria Escrivá de Balaguer usou, né? Maria Teresa usou. Mas os santos antigos, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Alberto Magno, não usaram nem rádio, nem TV, nem internet, nem nada. Era só o quê? Era só a voz, não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha eletricidade. E as cartas era que eles usavam. E evangelizaram o mundo, né? Existe um livro muito bonito, chamado Os Santos que Abalaram o Mundo. Foi escrito por um autor, até protestante, engraçado, que escreveu esse livro, Os Santos que Abalaram o Mundo. René Philip Miller. O René Philip Miller, ele escolheu 6 santos que ele diz que abalaram o mundo. Ele pega Santo Antão do Deserto, lá do ano 300, né? Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Francisco, Santo Agostinho. 6 santos que abalaram o mundo. E nenhum deles usou nem rádio, nem TV. Então, onde é que estava a força desses santos? Como São Felipe de Neri, estava na santidade. Sabe, meus irmãos, depois que eu entendi isso, depois que eu participei lá nos meus 22 anos de idade, participei da renovação carismática católica, uma experiência de oração pela primeira vez com o Padre Jonas, eu queria sair pelo mundo evangelizando, feito um louco. Eu saí realmente entendendo que o Espírito Santo nos é dado para evangelizar, né? Bem, mas depois eu fui percebendo que não era bem assim, né? Aí eu fui percebendo que, com o tempo, fui percebendo que o importante não é correr de cada lado. O importante é eu, né, ser santo. Porque se eu busco a santidade, Deus me busca. Deus vai atrás do santo. Por quê? Porque ele sabe que o santo tem o poder dele. Aquele que busca a santidade é cheio de Deus. E é Deus quem evangeliza, não somos nós. Não sei se você entende isso. Eu gostaria aqui de dar 2 exemplos interessantes, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus e o grande São João Maria Vianney. Note que coisa interessante, meus irmãos, esses 2 santos. Santa Teresinha do Menino Jesus entrou para o Carmelo com 15 anos de idade. Ficou num Carmelo enclausurada, 9 anos. Nunca saiu dali, nunca pregou em lugar nenhum. Não escreveu quase nada, escreveu um livrinho, História de uma Alma, que a sua superior obrigou que ela escrevesse, porque viu nela sinais de santidade. E Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou conhecida no mundo inteiro. Quem é que não conhece Santa Teresinha do Menino Jesus? Hoje é padroeira da França, ela junto com Joana d'Arc. Por que Santa Teresinha, que não evangelizou nada, não saiu para lugar nenhum, por que que ela se tornou doutora da igreja? O Papa João Paulo II, né, deu ela um título de doutora da igreja, porque era santa. Santa. O amor que ela tinha aos pecadores, o amor que ela tinha aos sacerdotes, o amor que ela tinha à igreja, a Cristo, era uma santidade extraordinária. Com 15 anos de idade, ela queria entrar para o Carmelo de qualquer jeito. O pai dela foi conversar com o Papa Leão XIII, e o Papa não aceitou, porque o Carmelo só podia entrar com 21 anos. Santa Teresinha disse que se agarrou com os santos de devoção dela, Santo Agostinho, todo santo. E não é que o Papa abriu um precedente? Deixou uma menina com 15 anos de idade se tornar carmelita descalça, enclausurada, e morreu com 24 anos, santa. E a santidade de Teresinha se espalhou no mundo. Sabe a comparação que eu faço, meus irmãos, assim como quando você olha para o Sol. O Sol está a nós de uma distância de mais de 300 milhões de quilômetros. Mas por que que a luz e o calor do Sol chegam até nós?
Não sei se você sabe. É porque a temperatura que existe no Sol é uma coisa impressionante. Chega a negócio de 6, 7 milhões de graus Celsius. Imagina, a água ferve a 100 graus. A gente não consegue nem botar o dedo mais numa água fervendo. Agora você imagina 6, 7 milhões de graus. É uma reação termonuclear. É uma explosão de energia. E a física ensina que quanto mais quente é a temperatura da fonte térmica, mais longe esse calor chega. É por isso que o calor do Sol chega aqui. Porque no centro dele há uma temperatura extraordinária. É o que acontecia no coração de Santa Teresinha. O coração de Santa Teresinha era uma fornalha ardente de amor. Então por isso que o amor de Teresinha se espalhou pelo mundo inteiro e atingiu o mundo inteiro. Tá vendo? Simples, criança, jovem, uma evangelizadora extraordinária, sem sair da clausura. Você sabe que é uma clausura, né? As irmãs ficam fechadas num convento, não saem dali, só saem dali para ir para o cemitério. Muito bem. Um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, de santidade, que é força de evangelização, São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Quem é o cura d'Ars? O cura d'Ars é um padre francês, lá de 1700, mais ou menos 1800, na época da Revolução Francesa. E o cura d'Ars, ele queria ser padre, né, desde criança. Mas ele era extremamente limitado, ele era inteligência um pouco prejudicada, tinha uma dificuldade para aprender o latim, dificuldade para aprender filosofia, dificuldade até para aprender teologia. Mas ele foi para o seminário, ele foi ordenado assim já maduro, porque ele levou uns 10 anos para concluir o seminário. E quando foi para ele ser ordenado, o reitor do seminário disse para o bispo: senhor bispo, esse menino está aí, chegou aqui aos trancos e barrancos, eu não sei se o senhor vai querer ordená-lo padre, né? Ele é muito fraco. Mas tem uma coisa, senhor bispo, esse menino é um modelo de piedade. É um modelo de piedade. O que esse menino reza, o que esse menino tem de amor a Deus, a igreja. Aí o bispo: ah, é? Então eu vou ordená-lo padre, sim. Se ele é assim, a graça de Deus vai fazer o resto dele. Olha a sabedoria do bispo. E o bispo ordenou. Só que o bispo teve cuidado de pegar o cura d'Ars e mandar o cura d'Ars para a menor paróquia que existia na diocese dele. Era a cidade de Ars, na França. Uma cidade onde fazia mais de 20 anos que não tinha um padre. Tinha ali só umas 300 pessoas. E as pessoas não sabiam mais rezar, não tinha mais batismo, não tinha mais nada, né? As pessoas viviam ali uma vida dissoluta nos bares, bebendo, criminalidade. E o cura d'Ars vai para lá. E ele indo para Ars, ele não sabia onde que era, ele perguntou para um menino: menino, me mostra o caminho de Ars, depois eu vou te mostrar o caminho do céu. Olha que interessante. E o menino levou ele até Ars. Ele chegou lá na igreja, conversou com as pessoas, levou lá as credenciais dele de pároco dali. As mulheres disseram: oh, eu não sei o que o senhor vai fazer aqui. Aqui ninguém mais sabe nem rezar, nem nada. A pessoa só vive aí nos bares, bebendo, prostituindo. E diz: ah, então já entendi por que Deus me mandou para cá. É para recomeçar tudo de novo. E aí, meus irmãos, lá vai o cura d'Ars, São João Maria Vianney. Acordava 3 horas da manhã, rezava o rosário de joelho diante do Santíssimo. Em seguida de manhã celebrava a Santa Missa e começou a pregar contra o pecado, contra os vícios, contra... né? Foi inclusive até meio perseguido por causa disso. Ele começou a arrancar as pessoas dos bares, e as pessoas começaram a vir para a igreja confessar. Diz que ele ficava às vezes 10 horas no confessionário. Tem padre que não gosta de ficar no confessionário, o cura d'Ars ficava 10 horas. E ele dizia: é aqui que eu tiro o pecado do povo. É aqui que eu salvo o povo, no confessionário, na confissão. E ali ele ficava. Uma vez, inclusive, ele estava no confessionário e o sacristão veio correndo e dizia para ele: santo cura,
seu quarto está pegando fogo. Ele disse, não vou sair daqui, vá lá, você apague, faça o que você quiser. É o demônio, ele quer que eu saia daqui, eu não vou sair. Né? Ele está queimando a sua confissão, né? E se tornou aí o grande curador. Né? Diz que quando o bispo foi ordená-lo, o bispo quis fazer umas perguntas para ele, questionar um pouco, e ele tinha dificuldade para responder. Tá? E o bispo disse a ele, olha, você é meio burrinho, né? Ele disse, senhor bispo, não se incomode não. Como o santo é muito interessante, né? Os santos são extraordinários. Ele falou para o bispo, o senhor lembra que Sansão, com uma queixada de burro, Sansão destruiu todo um exército dos filisteus? O senhor já pensou, o senhor com um burrinho desse inteiro, o que o senhor não vai fazer? Se Sansão só com uma queixada de burro destruiu um exército inteiro dos filisteus. E o bispo ordenou o curadar. E hoje, meus irmãos, quem é São João Maria Vianney, o curadar? Patrono dos párocos. Ele que não tinha condição de ser pároco, ele que não tinha condição de ser padre, hoje é patrono dos párocos. É aquilo que São Paulo diz, Deus escolhe o pequeno, o fraco, o humilde, para confundir o forte, o orgulhoso, o soberbo. Coisa maravilhosa. E o curadar, meus irmãos, nunca saiu de Ars. Ficou naquela cidadezinha 40 anos. Mas o que acontecia? Cardeais de Paris vinham conversar com ele, vinham se confessar com ele, vinham pedir orientação para ele. Aquele menino que não servia para ser padre. Veja o que faz a graça de Deus. Veja, então a evangelização, o poder da evangelização, vem em primeiro lugar da santidade. Em segundo lugar, evidentemente, da formação. O curadar estudou muito. Dentro da sua dificuldade, ele estudou muito. Então é preciso conhecer a doutrina da igreja. Né? Porque o que mais o nosso povo católico tem hoje, meus irmãos, é dúvida sobre as coisas de Deus. Nossa, eu faço um programa na Canção Nova, às quartas-feiras, às 16 horas, um programa chamado Pergunte e Responderemos. Olha, em 5 anos que já tem esse programa, eu já respondi 5.000 perguntas. Eu fico impressionado de ver como o nosso povo tem dúvida. E como é importante, meus irmãos, nós temos gente preparada, gente que conheça bem o catecismo da igreja, conheça um pouco do Código de Direito Canônico da igreja, conheçam bem um curso bíblico. O povo tem muita dúvida, né? O nosso povo, o Papa Bento XVI disse uma vez que o maior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa dos seus filhos. É por isso que as seitas, meus irmãos, como diz o povo, nada de braçada em cima da Igreja Católica. Leva os nossos irmãos batizados para seitas que não têm muitas vezes Jesus Cristo, não têm a Eucaristia, não têm Maria, não tem a intercessão dos anjos, dos santos, não tem a Santa Missa, não tem o sacramento do matrimônio. Então as pessoas deixam um banquete espiritual para ir, né? Como dizia o profeta Isaías, beber águas sujas em cisternas rotas, cisternas furadas que não seguram água. Mas por quê? Ignorância religiosa. Falta, meus irmãos, evangelizadores. Faltam catequistas que conheçam bem o catecismo, que não basta ser catequista. Você tem que ser um catequista preparado. É fácil pegar o catecismo da igreja, você que é catequista, você que é professora, você que tem cultura, você que sabe ler bem, estuda o catecismo. Para você não ensinar errado. Olha, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. Eu, por exemplo, fui professor universitário 40 anos. Não sei se você sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, as 3 universidades do estado de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, para você ser professor hoje dessa universidade, você tem que ter no mínimo o título de doutor. Não basta mais o título de mestre.
Você não pode nem se inscrever para um concurso de professor se você não tiver o título de doutor. Por quê? Porque você tem que ensinar com competência. Você não pode ser um professor medíocre, que chega numa sala de aula, não sabe a matéria direito, não sabe explicar, não sabe tirar dúvida dos alunos. Ora, será que na igreja tem que ser diferente? Será que na igreja pode ser qualquer um, sem competência, sem nada? Não. Um dia o Papa Paulo VI disse que a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, mediocridade é você não se preparar. Vai ser um catequista que não conhece o catecismo. Vai falar de Eucaristia sem conhecer a Eucaristia. Vai falar de confissão sem saber direito o que é confissão. Como é que pode? A boca fala daquilo que está cheio o coração, Jesus disse. Seu coração tem que estar cheio de Deus, cheio da doutrina, para você então exalar essa doutrina. Não é difícil. É só a gente ir com calma estudando. E Deus precisa disso. Deus precisa de você. Sabe como faltam pregadores, meus irmãos? Vou te dar só um exemplo. Não é? Eu precisei viajar sexta, sábado, e domingo eu tenho 2 pregações na minha cidade. Então, tive até que mudar um pouco a live para poder chegar amanhã cedo. Tem pregação amanhã 9 horas da manhã, depois às 3h30 da tarde, né? No experiência de oração da minha cidade. Por quê? Porque não tem gente para pregar. Não tem gente preparada. Sabe? Enquanto nós estamos vendo aí os pastores protestantes se multiplicando aí em igrejinhas que não acabam mais. E cadê os católicos evangelizadores? As pessoas parece que tem medo de pregar, tem medo de aceitar uma palestra, tem medo de ir para frente do público. Não. Jesus disse, ide, prega o evangelho. E ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A última frase que Jesus disse, meus irmãos, né, no evangelho de São Mateus, Mateus 28:20, foi essa. Né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu quero dar um testemunho para você aqui. Meus irmãos, tem 48 anos que eu sou pregador. Com 20 anos de idade eu comecei, né, com orientação do Padre Jonas da Bíblia, pregar para os jovens, encontro de jovens. Depois fui para encontro de noivos, encontro de casais, renovação carismática, andei pelo mundo inteiro. Faz 48 anos, meus irmãos, que eu ando por esse Brasil, por esse mundo pregando. Louvado seja Deus. Tudo é dom de Deus. Nunca, esse é o testemunho que eu quero dar, nunca um encontro que eu fui, uma palestra que eu fui fazer, tenha dado errado. Nunca. A gente sente a presença de Jesus quando você prega. Sinto. Eis que eu estou convosco. Ele não disse, eis que eu estarei, eu estive. Não, ele põe o verbo no presente. Eis que eu estou. Então, quando você for chamado para catequizar, para evangelizar, para pregar, vai em nome de Jesus. E diga, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Agora, não basta isso, você tem que se preparar. Eu me lembro que eu li num livro do padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, extraordinário Raniero Cantalamessa. Ele dizia assim, quando chamam ele para uma pregação para o Papa, já faz 30 anos que ele é pregador do Papa, ele foi pregador de João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, que o Papa tem seus retiros também, né? A Cúria Romana com ele. O Cantalamessa disse que primeiro ele reza, ele pede a Deus, Senhor, qual é a palavra profética que eu tenho que dizer nesta pregação? Aí depois ele vai nos livros, na Bíblia, no Catecismo, nas encíclicas dos papas e prepara. Ok? Por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele não ajuda preguiçoso. Aprenda isso. Aprenda que se você quiser ser um pregador com poder, com força, reze muito, seja santo, busque a santidade, a primeira coisa, mas também se prepare. Sabe por quê?
Porque Deus nos deu inteligência, meus irmãos. E Deus quer que a gente use essa inteligência. Jesus diz, não enterre os talentos. Quando nós usamos a inteligência para estudar, para preparar, nós estamos dando glória a Deus pelo talento que Ele nos deu. Ok? Então, aprenda uma coisa. Deus está pronto para mover o céu, para fazer uma coisa que você não consegue fazer. Tocar o coração das pessoas. Mas Deus não move uma palha para fazer aquilo que eu posso fazer. Ok? É a graça e a natureza. Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza. A graça não despreza a natureza. Não, a graça pressupõe, precisa e enriquece a natureza, diz Santo Agostinho. Ok? Então, Deus faz a parte dele, eu faço a minha parte. Vou te dar um exemplo. Nenhum agricultor do mundo sabe fazer uma semente brotar, não é verdade? É um milagre. É um milagre. Você pega um grãozinho de feijão, põe na terra, daqui a pouco você tem uma planta. Meu Deus, que coisa extraordinária. Lá naquele grãozinho de feijão tem todo o código genético daquela planta. Tem dois ácidos ali, um chamado DNA, o outro chamado RNA, desoxirribonucleico. Um é o projeto e o outro é o engenheiro que constrói esse projeto. A gente não faz nada. É Deus quem faz isso. Nós não sabemos fazer uma semente germinar. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Qual é a coisa que Deus não faz? É colocar essa semente na terra. É fofar essa terra. É adubar essa terra. É corrigir o solo e arrancar as ervas daninhas. Isso Deus não faz. Por quê? Porque isso Ele quer que eu faça. É a minha parte, é a natureza. Deus entra com a graça. Você entendeu? Então, na evangelização, Deus faz a parte dele. Só Deus pode tocar o coração de uma pessoa, meus irmãos. Só o Espírito Santo pode dar a nós palavras ungidas, palavras certas, que atingem como uma flecha o coração da pessoa. Mas tem uma coisa, se a gente não se preparar, a flecha não vai. A palavra não vai. Ok? Por isso que Jesus diz, né? Uma vez ele viu aquele povo dele lá, né? Ele disse, meu Deus, eu tenho pena desse povo que parece um rebanho sem pastor. Né? Deus teve compaixão. Ele disse, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Você sabe o que é a messe, né? A messe é aquela lavoura pronta para ser colhida. Né? E ele disse, meu Deus, se não colher vai se perder. Você lembra aquela parábola que Jesus contou, né? Daqueles trabalhadores que estavam lá na praça, né? O patrão passou lá às 6 horas da manhã e convidou uma turma para ir colher a sua vinha, suas uvas, que já estavam se perdendo. Mas era pouca gente ainda, então o patrão voltou lá 9 horas da manhã, pegou mais um pouco. Chegou meio-dia, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não foram trabalhar? Ah, porque ninguém contratou a gente. Venha. Ele disse que chegou até 5 horas da tarde, foi lá. E vocês ainda não foram trabalhar? Ah, ninguém chamou a gente, faltava 1 hora para acabar o dia de trabalho. Porque para o judeu o dia acabava às 6 horas da tarde. E o Senhor levou aqueles que estavam ali 5 horas da tarde. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. Você sabe disso, né? Na hora que ele foi acertar o dia de cada um, todo mundo recebeu 1 denário. Ou seja, o salário de um dia de um trabalhador. Inclusive aqueles que chegaram de manhã às 6 horas, ficaram até com raiva, né? Poxa, nós trabalhamos o dia inteiro, ganhamos 1 denário. O outro que chegou às 5 horas da tarde ganhou 1 denário também. E o que o patrão disse para ele? Eu contratei você por 1 denário. Toma o que é seu. E vai embora. Ou você está com raiva porque eu sou bom e eu quero dar também 1 denário para o outro. Veja o que Jesus está dizendo. Ainda que você seja chamado na última hora para evangelizar, mas se você for de coração, você vai receber o mesmo salário daquele que chegou na primeira hora.
Não importa se você, eu já estou velho, eu já estou cansado, eu agora estou aposentado. Vai para a messe do Senhor. Vai trabalhar, você vai ganhar o mesmo salário daquele que chegou na primeira hora, se você for com amor, com dedicação, com competência, com preparo. É muito importante isso. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte, o que deve ser o motivo, né, o motivo da evangelização, né? O amor a Jesus e o amor às almas, ok? Esse é a grande mola propulsora, né? O amor às almas e o amor a Jesus. Eu quero explicar aqui com um pouco de detalhe. Você lembra aquelas parábolas todas que estão lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas? Jesus conta várias parábolas. Primeiro ele diz assim, eu sou o bom pastor. Eu deixo 99 ovelhas no rebanho, lá no aprisco, e vou buscar uma que está perdida, porque eu não quero perder nenhuma. Uma ovelha perdida custou meu sangue na cruz. Olha, meus irmãos. E por isso ele diz assim, haverá mais alegria no céu, entre os anjos de Deus, entre os anjos de Deus, por um pecador que se converta, mais do que por 99 justos que não precisam de penitência, de conversão. Você entendeu? Jesus não quer perder um irmãozinho, porque ele morreu na cruz por todos. Cada um de nós custou um preço infinito, que é o preço da vida de Deus. Olha o que é a mola propulsora da evangelização, o que faz sacudir você, o que faz você sair, né, assim, do seu cansaço, da sua preguiça, do seu comodismo. Jesus quer salvar um. Talvez a gente não consiga salvar milhares, como os grandes pregadores, os grandes evangelistas. Não tem problema. Se você salvar um, você vai fazer uma festa no céu entre os anjos de Deus. Pensa nisso. Talvez você não tenha dinheiro para fazer uma grande festa aqui na terra. Mas se você converter um para Deus, você vai promover uma festa lá no céu entre os anjos de Deus. Quando você chegar lá, os anjos vão dizer assim, olha, cara, nós fizemos uma festa aqui porque você, né, trouxe aquele pecador de volta para Jesus, para o nosso Deus, o nosso Senhor. Então nós fizemos a maior farra aqui no céu. Não é bonito isso? Isso faz a gente pensar. Então, é o amor a Jesus. É o amor ao Sagrado Coração de Jesus. Meus irmãos, nós vamos celebrar dia 23 agora, a festa do Sagrado Coração de Jesus. O que é essa festa? É o amor de Jesus, que foi à cruz por nós, para que ninguém fosse para o inferno, mas ele mandou a igreja agora levar a sua salvação. São Pedro disse lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação, a não ser no nome de Jesus. Não tem salvação sem Jesus, meus irmãos. O Papa Paulo VI dizia, não existe evangelização se você não falar de Jesus, da vida de Jesus, das obras de Jesus, dos milagres de Jesus, do amor de Jesus. Isso é evangelização. Papa Paulo VI, na encíclica dele, Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo, que o Papa João Paulo II chamava de, né, o catecismo da evangelização, a carta magna da evangelização. Eu convido você a ler esse documento do Papa Paulo VI, Catequese Nuntiandi, em latim, que quer dizer evangelização, Evangelii Nuntiandi, a catequese tradende do Papa Paulo VI. Bonito também. Catequese tradende é a catequese nos dias de hoje. Vale a pena ler esses dois documentos. A catequese tradende de João Paulo II e a Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo, do Papa Paulo VI. Quem é evangelizador, quem é pregador, precisa ler esses dois documentos. Aquilo que eu disse, para a gente não ficar ensinando aquilo que a gente quer, mas fazer como a igreja nos ensina, como os papas nos ensinam.
Mas eu queria voltar ainda mais um pouquinho, né? Em algumas passagens interessantes, né? Tem uma passagem lá na Santa Ceia, né? Eu anotei aqui uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, em que Jesus diz para os apóstolos assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, para que vocês dêem um fruto e o fruto permaneça. Sabe, meus irmãos, Deus chama. Ele não chamou aqueles 72, ele não chamou aqueles 12, ele chama a gente também. Então, se você sentir esse chamado, se você ouvir esse chamado, saiba, o Senhor está dizendo: não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Então, se dedique, se prepare, não seja preguiçoso, não seja comodista, não tenha medo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Né? E eu quero lembrar aí, é o amor de Jesus. Né? Jesus contou várias parábolas, né? A parábola do filho pródigo, por exemplo. Né? A parábola do filho pródigo. Né? Aquele filho que voltou. Porque ele voltou, o pai fez aquela festa maravilhosa. Mandou matar o boi gordo, a ponto do irmão mais velho ficar com inveja, com ciúme. Mas o pai disse: meu filho, esse teu irmão estava morto e voltou, eu tenho que celebrar. É a festa no céu que os anjos fazem, quando um pecador morto para a graça de Deus, morto para Deus, volta. Né? E Jesus contou aquela palavra daquela mulher, né, que perdeu uma moedinha que ela tinha. E ela então acendeu a luz, varreu a casa, e enquanto ela encontrou aquela moedinha dela, ela então fez a maior festa. Chamou as amigas, contou. Né? Sabe como Jesus mostra o amor a um, né, que é salvo. Sabe, então tudo isso é que deve levar a gente a evangelizar. Por isso, meus irmãos, São Paulo dizia, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, né, versículo 16, São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Porque ele diz, não é para mim uma questão de honra, de glória, não. É uma missão que o Senhor me deu. Nenhum evangelizador tem que se gloriar de ser evangelizador, de pregar. Nenhum evangelizador pode ficar pedindo aí dinheiro, né? Pedindo coisas exorbitantes para a sua viagem. Não, o evangelizador, né? O operário é digno do seu salário, diz, né, São Paulo. Então, quando você vai viajar, claro, a despesa da viagem, o combustível, o lanche, você tem direito. Né? Até se você é um evangelizador consagrado, a sua comunidade precisa de um recurso, você pode até pedir um recurso. Mas o evangelizador, ele tem que ser livre. Né? Evangelizar com amor, com dedicação. Claro. Né? É isso que Deus quer. Então, lembrar aquilo que Jesus disse. Lucas 10, 2. A messe é grande. Os operários são poucos. A messe está se perdendo. Pede ao Senhor da messe para mandar operários à sua messe. Rezar, pedir a Deus os operários. E nós somos esses operários que Deus precisa. Bem, mas acima de tudo, meus irmãos, eu quero concluir essa nossa reflexão de hoje, né, dizendo o seguinte: ninguém evangeliza com poder se não tiver vida espiritual, se não tiver a busca da santidade. E a santidade se busca numa vida interior. É uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, de bons livros, uma vida de comunhão eucarística, de confissão, ok? De amor aos anjos, amor aos santos, amor à Virgem Maria, amor à igreja, né? Uma vida também assim de mortificação, né? De combate aos pecados. A igreja chama de remédio contra o pecado, o jejum, a esmola, a oração. É isso que dá ao evangelizador garra, têmpera, a vida espiritual, a busca da santidade. Sem isso, meus irmãos, ninguém evangeliza. E se evangeliza, evangeliza sem poder. Jesus disse, né,
Está lá em João 15,5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Não esqueça disso. Eu quero concluir com essa reflexão. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta sair daí feito um louco querendo evangelizar, num ativismo, uma correria desenfreada, sem rezar, sem meditar, sem se preparar. Não adianta. Sabe, é aquela árvore que não dá fruto. É aquilo que aconteceu com os apóstolos, pescaram uma noite inteira e não pegaram nada. Quando Jesus diz para eles, lança a rede se encheu de peixe. Tá aí. Sem Jesus não vai. Sem Jesus não adianta. Ok? Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Marque. Deus tem escolhidos especiais ou todos podemos almejar tal santidade? Luísa, santidade é para todos. Né? São Pedro diz bem claro lá, sede santos porque eu sou santo. A santidade, diz o Concílio Vaticano II, é para todo mundo. Ninguém pode ver o Senhor sem ser santo. Está escrito lá na Carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 12, versículo 14, ninguém pode ver a Deus sem a santidade. Por isso que existe o purgatório, para a gente passar pela purificação final e entrar no céu. Ok? É para todos, não é para alguns especiais, não. Santidade é para todos. Nós vamos buscando a santidade através do quê? Dos meios que a igreja nos dá. A oração, a liturgia, os sacramentos, confissão, eucaristia, a reza do terço, uma vida de mortificação, jejum, esmola. Vamos chegar na santidade. E Deus nos dá a vida inteira para isso. E quando a gente busca a santidade, Deus busca a gente para evangelizar. Ok? Sem mim, nada podeis fazer. Eu quero terminar agradecendo a você que me acompanhou até agora mais uma vez. Peço desculpa por eu ter antecipado a nossa live, a nossa conversa, das 9 da noite para as 7 da noite, porque eu vou ter que sair em viagem agora, ok? De volta para minha casa. Mas agradeço, eu vi que muita gente entrou aí na nossa conversa, graças a Deus, né? E vamos terminar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Divino Espírito Santo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de meditar, de refletir sobre esse assunto tão importante. Peço, Senhor, a vossa bênção, a vossa graça para mim, para todas as pessoas que me acompanharam até agora. E peço, Senhor, que o Senhor suscite no meio de nós todos muitos evangelizadores, né? Conforme a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, para a edificação da igreja, para a salvação das almas, para a edificação do reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.